Vaike é um dos membros oficiais da Mesa Redonda, que dentre suas várias alcunhas, foi o campeão dos Maculados a chegar mais próximo de se tornar o Lorde Prístino ao conquistar o Elden Ring. Sua jornada heróica cruzou até mesmo a Comunhão dos Dragões, que, apesar do ódio eterno por humanos, principalmente da cidade de Leyndell, aderiu à companhia de Vaike e lhe deu benefícios nunca antes vistos. Esses benefícios foram advindos de Lanceax, que, segundo a história do jogo Elden Ring, o considerava o guerreiro mais amado dentre todos. Mas apesar disso, o requisito mínimo para que esse campeão se tornasse um deus não seria apenas ter um poder ou experiência, e sim um sacrifício de alguém importante para este protagonista. É nesse momento que Vaike descobre aquilo que seria a solução para este problema, mas que viria a definir o fim da era deste herói. Oi, meu nome é Renan, seja bem-vindo à Caverna Dark Souls e hoje eu vou te contar toda a história de Vaike, personagem de Elden Ring. Antes disso, se inscreve para não perder mais vídeos como esse, assiste até o final e agora vamos direto ao ponto. A jornada de Vaike é semelhante à nossa como Maculado, cujo objetivo final é se tornar o Lorde Prístino, mas para isso o escolhido deverá ser acompanhado por uma donzela dos dedos. É ela que pode indicar o caminho correto para o nosso personagem, e essa tarefa é dada pelos dois dedos, devoto da grande vontade. Diferente do nosso personagem, o Vaike é acompanhado por uma donzela e veremos quem ela é logo mais à frente. Acredita-se que daqui em diante, Vaike teria cumprido seu papel sem saber como seria o destino final de um Lorde Prístino. Afinal de contas, sua donzela estava ali para orientá-lo do que fazer, e então, assim ele o fez. Em certo momento, Vaike, já poderoso, teria se juntado à armada de Godwyn, onde ele ascendeu ao mais alto rank do Exército Dourado. O semideus da morte o convocou para a luta contra o Forte Sax naquela que seria chamada de A Guerra dos Dragões Antigos. Esse momento é conhecido por ter sido a primeira vez em que as muralhas de Leyndell caíram. Mas, apesar de todo o combate, Godwyn saiu vitorioso tendo derrotado Forte Sax. O resultado disso tudo é que o semideus acabou se afeiçoando pelos dragões e seu poder extremo. A partir daqui então é criado o Culto dos Dragões, cujo Vaike se interessou e acabou se juntando, mas todo esse tempo sob a tutela de uma sacerdotisa chamada Lanceax, que era irmã do Forte Sax. Mas você deve estar se perguntando, se Forte Sax é um dragão, Lanceax também não é? A resposta é sim, porém ela é capaz de se transformar em um humano. Sabia dessa? Comenta aí embaixo. Vaike teria passado bastante tempo com sua tutora, onde ele ganhou mais uma alcunha de Lança do Dragão, e dessa proximidade nasceu uma paixão por parte da sua sacerdotisa, como a descrição do encantamento Raio do Dragão de Vaike, que conta que, de todos os cavaleiros, Vaike era o mais amado por Lanceax. Não é claro se Vaike também possuía interesse mútuo por ela. Após o aprendizado de todo o conhecimento cedido pelos dragões, Vaike recebe a missão de seu líder, Godwyn, de derrotar o último dos gigantes no topo da Montanha de Gelo, pois a ameaça que vive lá é capaz de destruir a Térvore. E como missão dada é missão cumprida, Vaike vai até lá. A luta, apesar de extremamente difícil, é vencida por Vaike, e ali sozinho, no topo do mundo, a curiosidade do cavaleiro o leva à Fornalha dos Gigantes, onde ele faz contato com sua donzela dos dedos, mais uma vez. Ela revela que para que o destino dela fosse cumprido, um sacrifício deveria ser feito, e esse sacrifício, entre aspas, era o dela mesma. Ela deveria atear fogo a si mesma e queimar a Térvore, mas Vaike discorda daquilo. Isso era um absurdo. Quer dizer que todo esse tempo a favor dos deuses, eles queriam sacrificar a melhor amiga de Vaike em prol de um título de Lorde? Não! Vaike, aqui, no topo da montanha, decide voltar dali mesmo e conseguir cumprir sua missão de outra maneira. Mas nem ele sabia como. Aqui, por mais imprevisível que seja, o Maculado conhece uma pessoa estranha chamada de Shabriri. Shabriri foi o primeiro homem a adorar a chama frenética,
através do conhecimento herdado por Três Dedos. No tempo em que vivia, fisicamente falando, ele foi condenado por calúnia e, como penitência, Shabriri teve seus olhos arrancados. Mas, mesmo assim, ele sobreviveu e, com o tempo, os olhos vazios foram preenchidos com a chama da loucura. Com sua morte, o corpo físico deixou de existir, mas sua alma vaga por milênios. Ele, já sabendo de como toda a história de queimar a donzela na fornalha é um ato cruel, dá uma nova chance a Vaike. Ele diz que é possível poupar a vida da donzela dele. Porém, o sacrifício dessa vez seria o de se juntar a outra divindade, o Três Dedos, e a chama frenética. Para isso, Vaike deve ir às profundezas da capital e contatar os Três Dedos, e a partir dali ele conheceria a verdade absoluta, com isso se tornando o Lorde do Caos. E May chaos take the world! Ao chegar às profundezas de Leyndell, Vaike se deparou com um peso enorme sobre si e as atitudes que o levaram até este lugar. Este lugar tem um ar denso e mórbido. É aqui que vemos vários cadáveres de mercadores que foram julgados por atos hereges e condenados a viver para sempre enterrados nessa catacumba. Mais a fundo ainda, vemos Vaike que se depara com um portão imponente e bizarro. Se você fez a quest da NPC Ieta até aqui, ela revela que para falar com a divindade dos Três Dedos é preciso ir sem equipamentos ou vestimentas. Mas de alguma forma, o Vaike conseguiu falar com ele completamente equipado. E foi nesse mesmo dia que a armadura dele ficou com aquelas marcas de polegares, como se algo tivesse agarrado. Seduzido pela loucura, Vaike perde todos os sentidos de humanidade que tinha, e mesmo que de alguma forma ele tenha percebido que foi enganado por Shabriri, era tarde demais. A chama frenética possui a alma e o corpo físico de quem a possui. Mas agora que o Maculado não tem mais controle de si, o que aconteceria com sua donzela dos dedos? Bom, aqui fica um pouco mais de dedução do que realmente aconteceu. Ou Vaike ficou louco a ponto de executar sua donzela dos dedos na Igreja da Inibição, ou ela mesma, vendo o estado em que seu cavaleiro ficou, decidiu se sacrificar e selar Vaike no cárcere. O que você acha? Comente aí embaixo. Agora, na minha opinião, eu fico com a segunda opção e acrescento um pouco mais a essa lore. Além de selar o corpo físico dele, a donzela também conseguiu separar as duas partes da consciência de Vaike. Na Igreja da Inibição, somos invadidos por um Vaike impronta purulenta, que utiliza apenas golpes de chama frenética. Já no topo da Montanha dos Gigantes, no cárcere perpétuo do Lorde Competidor, o Vaike que encontramos é o Vaike real, o que participa da mesa redonda, pois esse aqui utiliza apenas os golpes de dragão. O fim desse personagem, que por acaso é o mesmo da capa do jogo, define assim a ascensão e derrota para o nosso Maculado. Muito obrigado por assistir até aqui. Se você gostou do vídeo, deixe seu like, comente e compartilhe com seus amigos. Para me ajudar a crescer, me siga no Instagram e apoie o meu trabalho no Apoia-se. O link está na descrição. Ah, tem uma coisa que eu acabei esquecendo aqui na hora da gravação desse vídeo. Assim que o jogo se inicia, você vai perceber que do seu lado direito já tem uma donzela dos dedos morta. Hipoteticamente, essa seria a nossa donzela. O que pode ter acontecido com ela é que o Vaike purulento, que tá em algum tipo de caça às bruxas, entre aspas, e no menor dos movimentos de um Maculado novo, ele vai lá e mata a nossa donzela. É por isso que quando conversamos com o NPC Varré, ele diz que estamos sem uma donzela. Outra coisa que pode ter acontecido é que o próprio Varré pode ter matado ela ali, né? Já que ele precisa do sangue de donzelas para cumprir seu pacto com Mog.